E hoje a gente agradece a presença de todos aqui, da Patrícia, que está falando direto lá de São Paulo. E antes de passar a palavra para ela, o Nilmar vai colocar o nosso vídeo de divulgação. Pode ser? Muito obrigada. Então, hoje a gente tem a presença da Patrícia Bueno, tem um currículo invejável, né? A gente até estava pensando o que a gente vai colocar, então a gente fez um extrato da formação dela. Para quem ouviu antes, ela é engenheira agrônoma, ela é fundadora da Easy Hub, Innovation Hunter, curadoria, governança da inovação, mentora de startup, conselheira, foco, inovação e sustentabilidade. E ela fala diretamente de São Paulo para a gente e traz o tema do VUCA ao BANI, o que mudou no ambiente de negócios. Então, Pátia, é com você, estamos aqui. Bom dia a todo mundo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adoro esses... eu não chamo de eventos, mas eu chamo de bate-papo, né? É um grupo pequeno. É super prazer estar aqui. Queria pedir para vocês que... eu tenho uma pequena apresentação, a ideia é fazer no máximo 40 minutos para que a gente possa conversar depois, mas quem quiser também já usando o chat para eventuais perguntas, depois a Juliana vai compilando e eu posso responder no final, tá bom? Vamos lá. Legal. Tá vendo a minha tela, Eu tô vendo, né? a tua tela. Uhum. Todo mundo tá vendo? Dá um quezinho. Todo mundo me ouvindo? Legal. Primeiro eu vou fazer a apresentação que é dividida em duas partes. Uma é uma apresentação muito rápida, para vocês entenderem quem sou eu e o que eu faço. E a segunda parte é para a gente discutir esse novo conceito, esse novo acrônimo que surgiu, que se chama BANI. E, acima de tudo, eu acho que mais importante do que trazer informações novas é trazer informações novas e informações que a gente já tem, estão sendo super veiculadas aí. Mas mais importante do que trazer informação é trazer como essas informações se conversam, né? Para que a gente possa compreender o que está acontecendo no mundo e fazer a ligação entre tudo que está disponível por aí. Então, vamos lá. Hoje eu trabalho numa consultoria, que eu sou a fundadora, que tem principalmente o propósito de resolver problemas e desafios de empresas nacionais através de governança e curadoria da inovação. O que isso significa? Curar significa buscar, né, entender o que o cliente precisa e fazer todo o processo de encontro e de implantação de inovação dentro de organizações. Isso pode ser através de soluções nacionais, mas principalmente através de soluções globais, isso é, de empresas e startups em fase de escalada, né, em fase de crescimento, muito com foco em China e Ásia, em China e Singapura.
Os pilares da EasyHub são inovação, então, basicamente, o que eu trabalho é com inovação, pensando muito em soluções mais sustentáveis, mas que gerem valor para o cliente. Então, eu costumo dizer que a inovação, por si só, ela tem que trazer um benefício econômico para as organizações também. Então, a empresa focada nesses 3 pilares, que eu considero extremamente importante, porque a gente é o que está aí no meio, nós somos um link entre desafios ou problemas e soluções. Como a Ju já comentou, então, eu sou Innovation Hunter. O que isso significa? Significa que hoje eu faço os 2 lados, tanto o lado de representar empresas de fora que estão procurando empresas clientes aqui no Brasil, como também busco soluções lá fora para empresas brasileiras, né? Faço essa curadoria e governança da inovação. Hoje eu sou mentora de uma startup que ganhou a aceleração da Frisia recentemente, que é a Agrimates, é uma startup de utilização de tratores, e conselheira de administração. A minha sócia, que é cofundadora da EasyHub Tech, eu vou falar um pouquinho para vocês, ela fez o curso de Conselho de Administração Internacional comigo, pós-MBA. Ela é advogada, na verdade, mas ela é especialista em conteúdo e conhecedora de ecossistemas globais. É uma pessoa que passou os últimos 2 anos rodando o mundo conhecendo todos os ecossistemas globais de Israel, Singapura, China, Suécia, enfim. E o que a gente presta de serviço, então, é essa curadoria e governança de inovação, esse assessment da inovação. Assessment significa que a gente vai até a empresa e tenta entender aquilo que faz sentido para a empresa em termos de inovação, soluções tailor-made, soluções específicas para cada empresa, mentorias e fomento de negócios globais. Então, vamos começar. Alguma pergunta sobre o que é EasyHub? Acho que a última coisa que eu queria comentar sobre EasyHub é que a EasyHub hoje é uma consultoria muito artesanal, né? Então, hoje a gente tem pessoas que fazem esse link de desafios e soluções. E o que a gente está transformando a partir de janeiro do ano que vem é numa plataforma que vai fazer isso de forma automatizada, como se fosse o brinco, é a mistura do LinkedIn com o Tinder da inovação, onde essa plataforma ela já nasce global e as empresas vão ser capazes de se encontrar dentro de uma procura de soluções ou uma procura de clientes, ou mesmo os venture capitals na busca de quem investir ou quem precisa investimento, procurar quem quer investir. Então, por isso que eu comentei, não sei se todos estavam na sala, mas que a EasyHub eu deixei de ser agrônoma para virar uma empresária do ramo de tecnologia. Bom, vamos começar a falar então um pouquinho sobre o que é VUCA, o que é BANI, o que muda e o que isso muda para o nosso ambiente de negócio. Darwin já dizia que não é o maior e nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Essa máxima, ela continua verdadeira nos dias de hoje. Afinal de contas, o mundo talvez nunca tenha se transformado na velocidade que nós temos hoje, e a perspectiva é que essa velocidade não diminua, né? Isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje. O que é o mundo VUCA? Da onde surgiu esse acrônimo? E por que hoje existe a proposta de trocar esse acrônimo por um outro, né? VUCA é um termo em inglês que surgiu na década de 90 para o uso militar do exército americano. E por que isso para o uso militar era importante? Num ambiente de guerra, existem realmente todos esses aspectos de ser volátil, então você não sabe o que vai acontecer, incerto, é super complexo, você tem ambientes diferentes, é ambíguo, então a estratégia do seu inimigo pode ser hoje A e amanhã vai ser B, né? Então, compreender os pilares de dificuldades ou de desafios que esse exército tinha ajudava no planejamento de batalha.
que era todo voltado considerando esses aspectos. E esse planejamento, depois de feito, ele era aplicado e ele durava por um tempo, né? Ele tinha uma validade até que novas estratégias ou novos eventos acontecessem. Na aplicação empresarial, ela começou em 2008, depois da crise de 2008. Acho que todo mundo se lembra que, bom, nós somos brasileiros, né? A gente passa por crise desde sempre. Mas nós vínhamos de um período desde 92 muito positivo até 2008, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista das finanças do país, né? A economia melhorou muito, até que em 2008, aquela crise global, ela veio e impactou o mundo todo, né? E aí alguns economistas e administradores começaram a pensar que aquele modelo de planejamento de longa duração que era feito dentro dos moldes mais antigos, ele não se adequava mais, que novos modelos, né, novas ferramentas no planejamento da administração da empresa tinham que ser modificados. Então, começaram a olhar e falar, bom, a gente começou a viver um ambiente empresarial muito parecido com aquele ambiente militar, né? Incerto, complexo, ambíguo. E dentro deste ambiente começaram a surgir novas ferramentas, que é o Canvas, que é o Design Thinking, que é o Agile, aonde você cria produtos ou soluções, você testa esse produto, você valida, você testa, e num ciclo muito rápido de teste, você entende se ele deu certo, se ele deu certo ou não, e você pode, caso algo não dê certo, você tem a possibilidade de ajustar esse produto ou esse serviço muito rapidamente, sem perder tempo, dinheiro ou ser engolido pelo seu concorrente. Então, o VUCA, então, ele sai do uso militar para o uso empresarial em 2008, vem as novas ferramentas de planejamento e design de produtos, né, de desenvolvimento de produtos, muito em linha com essa necessidade de rápida resposta de mudanças de rumo e de ajustes necessários. E aí eu gostaria de comentar um pouco do porquê que as coisas mudam, né? E o Nilmar me pediu para trazer exemplos. Eu trouxe um exemplo que eu falo que é o meu próprio exemplo para não dizer que eu estou mentindo, né? Quando eu nasci, o carro da minha família era esse Opalão, que por um acaso ele existe até hoje. Inclusive, eu consegui achar um até na cor, né? E na época, o modal automóvel, ele estava em plena expansão, né? Esse é um carro que fazia, não sei, 4 litros, talvez, por 4 quilômetros por litro, né? Super gastão. E ele era o super mocinho. Todo mundo queria ter, todo mundo queria comprar, todo mundo queria ter carro, era um sinal de status, né? Em 2018, eu tinha uma GLA que tinha todo um sistema de poluição, todo um carro super tecnológico, poluía pouco, e eu vendi porque eu achei que viver inovação significa walk the talk, né? Faça aquilo que você prega. E o que mudou, então? Por que em 73, um carro que sujava, que usava combustível excessivamente, era mocinho, e hoje a gente tem carros super tecnológicos virando pilão, né? E isso é uma mudança daquilo que a gente chama de percepção do mundo, né? Não significa que em 73, porque a resposta mais óbvia é dizer assim, bom, em 73 a gente não tinha poluição, né? 73 era tudo lindo, a gente não tinha essa quantidade de emissão de carbono. Na verdade, depende, porque na minha percepção, quando a gente andava na Marginal Pinheiros e tinha aquela fumaça desses carros todos, de forma regional, a gente tinha uma poluição muito pior, né?
Cubatão, por exemplo, que hoje está todo reflorestado, verde, nessa época onde as fábricas não usavam filtros, anualmente tinha deslizamento de terra, porque a poluição matava as vegetações das encostas, e tinha deslizamento, matava a população, enfim. Então, por que talvez hoje a sensação, não quer dizer que tem menos poluição, mas a sensação é menor de poluição em São Paulo, mas a demanda por tecnologias mais limpas, ela acontece. Então, acho que um pouco para contextualizar, não só as mudanças que acontecem no mundo, mas as mudanças que acontecem também no nosso mindset, na nossa maneira de pensar. Um minutinho para apagar aqui. E aí, olhando de uma maneira mais global, então, acho que o exemplo que eu trouxe foi um exemplo que mostra como é a minha realidade aqui local, né? Como é a realidade da Patrícia em São Paulo, com a percepção dos problemas de São Paulo. Um pouco que a gente estava falando no começo, né, Ju? E como cada um percebe as coisas de forma diferente. Só que quando a gente olha de forma global, por que esses problemas, e não só ambientais, mas problemas em geral, começam a ser discutidos com mais seriedade? Porque a gente vê, de um lado, a emissão de combustível fóssil, essa fonte é da estatística, uma fonte bem bacana, a partir da década de 70, então, em 4 décadas, a gente dobrou, nós dobramos a emissão global. E aí a gente passa a enxergar o mundo não da nossa perspectiva local, do nosso quintal, mas da perspectiva de que a gente vive no mundo global. Está todo mundo aqui vivendo no mesmo lugar, né? Eu estou aqui, vocês aí, mas a gente vive no mesmo lugar. Muitos dos meus problemas são os mesmos que os de vocês, mesmo que a percepção ela seja diferente, porque talvez vocês estejam num lugar localmente mais saudável, mais tranquilo, etc. E aí a gente tem uma outra visão de mundo, que é essa questão do aumento populacional, também muito rapidamente. Então, o que aconteceu com a humanidade é que, com o advento de novas tecnologias, melhoria da medicina, etc., a gente também proporciona um aumento de população muito alto, e isso deve continuar. Porque, apesar de pandemias, etc., a medicina continua melhorando, as pessoas vivem mais, muito mais, né? A expectativa de vida 40 anos atrás era 50, hoje a gente fala já para a mulher próximo de 80, talvez 76 anos. E como é que a gente lida com tudo isso? Então, a gente começa a ter soluções diferentes, né? E coisas que a gente nunca imaginou, como, por exemplo, carro a hidrogênio. Isso é um protótipo real, não é um protótipo de hoje, um protótipo de 2015. Hoje eu tenho um carro híbrido, que já é um carro um pouco mais limpo do que eu tinha, né? Ele queima metade do combustível que o outro queimava, mas talvez até esse, que é tido como limpo, eu não tenho rodízio em São Paulo, etc., vai ser um carro que vai ser substituído por uma tecnologia muito melhor, mais limpa, e que ainda gera energia para sua casa. Então, a gente está falando de um modal de transporte mais limpo e falando de um modal de geração de energia muito mais limpa do que a gente tem. Talvez não no Brasil, acho que a gente sempre foi muito sustentável em termos de modal de energia, mas sem dúvida nenhuma na Europa, onde se queima carvão e a energia por queima de combustível é muito maior do que a gente tem aqui, né? E aí, falando um pouco de tecnologia e de mudanças, né? Deixa eu consigo tirar aqui. Eu estou usando um exemplo aqui de tech, de agtech, para a gente ver como, então, como o mundo evoluiu. Isso muito para explicar, a gente tem aquela sensação de que, nossa, essa mudança, né, a gente está o tempo todo mudando, a gente sempre mudou, né? O mundo sempre evoluiu, o mundo sempre mudou, sempre de um ponto A para um ponto B. Então,
Na agricultura, a gente vê isso em pouquíssimos anos. A gente está falando da década de 60, né? Se for falar lá da agricultura manual, etc., a mudança é muito mais drástica. Mas de 60 para hoje, a gente teve uma mudança enorme dentro do cenário de tecnologia agrícola. Então, passando de um trator super simples para ter equipamentos e implementos mais sofisticados, uso de defensivos, a introdução da genética. Nós tivemos novas tecnologias introduzidas e aquelas que não eram tão interessantes ou tinham algum detrimento para o ser humano, por exemplo, defensivos muito tóxicos foram banidos, principalmente na década de 90, uso de produtos mais verdes, produtos biológicos, a gente teve automação, né? Hoje a gente já fala de trator autônomo, imageamento por satélite ou por drone, até a gente olhar para o futuro de uma forma mais futurista e entender que o que a gente enxerga lá na frente talvez seja produzir alimento em outros planetas, por exemplo, né? Então, trazendo um pouco aqui de Matt Damon, né, do filme Marte, mas essa perspectiva, ela é real, né? Até alimentos sintéticos, etc. E junto com essa tecnologia, essa evolução da tecnologia, veio também o aumento de produtividade, o que nos ajuda a sustentar um mundo que cresce de forma tão rápida. Outro exemplo de transformação é o exemplo das comunicações, né? Essa semana eu vi que foi descoberto na Amazônia um muro, não sei se vocês viram isso, mas foi super divulgado, com pinturas rupestres, que era a comunicação da época, né? E hoje a gente fala de 5G. Então, a transformação, ela nunca vai deixar de existir, né? E sem querer me delongar muito sobre esse assunto, que ninguém consegue mais falar sobre o coronavírus, né? Mas a outra vertente é que a gente tem que mudar, ou o VUCA para o Bunny tem que mudar por conta do coronavírus, né? E a questão é assim, será que a gente está vivendo algo que nunca aconteceu? O que eu posso dizer é que eu estou, né? Eu a minha geração está, mas o mundo passou por várias pandemias muito piores, talvez, do que a gente está vivendo hoje. Eu peguei alguns exemplos da peste negra, por exemplo, que não existem dados tão precisos, mas 1/3 da população global naquela época foi dizimada, varíola, que não se tem um número de mortes, mas varíola vem desde a época do Egito Antigo até Luís XV, né? Então, uma doença que perdurou aí sem uma vacina por muitos anos. Cólera, que ainda mata, né? Gripe espanhola. Meu avô pegou a gripe espanhola e ele contava que ficava na janela vendo caixões passarem. Matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar, né? Não faz tanto tempo assim. Gripe suína, e aí o Covid, e aí, como diz Harari, novas virão. Então, a gente não está vivendo um mundo novo. Talvez a sensação seja muito intensa, porque a gente está no meio desse caos, né? Mas não é absolutamente algo que a humanidade já não tenha vivido. E aí vamos começar a falar das diferenças e por que, então, mudar daquilo que a gente conhece, do acrônimo de VUCA para o Bunny. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da percepção e de sentimentos, né? Sentir é uma resposta de receptores imediata que a gente tem. A percepção não. A percepção a gente sente, a gente processa e a gente entende dentro das nossas ferramentas e da nossa experiência o que está acontecendo, né? Então, no VUCA, a gente passa de um mundo volátil, né, que é um mundo que muda rapidamente, para um mundo frágil. E eu acho que é essa sensação que talvez a gente tenha tido nesse 2020, essa fragilidade, né? Eu não poder sair, ter que usar máscara, ter que me cuidar dos meus idosos, isso é uma fragilidade, a gente se sentiu muito frágil esse ano, né? A gente passou do incerto, eu não sei se vai acontecer, para um nível de ansiedade enorme. Aí a gente
começa a olhar que o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo, né? E esse nível de ansiedade, não só em adultos, eu me lembro que antigamente a ansiedade era coisa de adulto, né? Estou preocupada que eu preciso pagar conta, estou preocupada que eu preciso trabalhar. Hoje as crianças são ansiosas, né? Criança pequena, às vezes já tem crise de ansiedade. A gente sai do complexo para o completo caos, né? Existe uma universidade na Dinamarca que se chama Chaos Pilot, que é o piloto caótico, que eu adoro, até já fiz alguns cursos com eles. E a teoria deles é como é que eu administro os meus negócios para evitar que esse caos engula, porque o caos está aí de verdade, né? Não só o caos por conta de um ano de 2020 complicado, mas o ambiente competitivo, a globalização, incertezas políticas, né? Quem diria que alguns anos atrás a gente ia ter Trump, Brexit e etc., né? Então, a gente é muito mais do que complexo, é caótico. E sai do ambíguo, né? Que tem aí várias formas de se ver, para uma coisa incompreensível. E tem muitas coisas que a gente realmente passa a incompreender. Isso significa que é o fim do mundo, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo agora é um momento muito apreensivo, né? E essa sensação de fim de mundo, né? Ela aconteceu em vários momentos, né? Os maias falavam do fim do mundo, Nostradamus falava do fim do mundo. Na verdade, não é fim do mundo. A gente está passando por um período de transformação, mas o mais importante é entender que esse período de transformação ele sempre aconteceu. O que está acontecendo é que ele é muito mais intenso do que talvez tenha acontecido até a década de 70 e 80. E aí, o que isso muda no conceito de negócios, né? E aqui que depois eu gostaria que vocês me fizessem perguntas, porque a gente pode falar, depois eu posso responder algumas perguntas mais práticas, né? Quando a gente fala do mundo frágil, requer principalmente capacidade de você seguir em frente e resiliência. Resiliência é uma palavra que eu tinha muita bronca, né? Quando ela surgiu aí há uns 6, 7 anos atrás, eu falei assim, negócio de resiliência é para a gente não reclamar com o chefe, né? Mas a resiliência não é para o chefe. O que eu entendi depois é que a resiliência é para mim. É para que eu possa ter serenidade e tranquilidade para resolver aquilo que eu preciso resolver, sem surtar, sem estar ansiosa, né? Sem ter burnout, que se fala tanto hoje. Então, tem um monte de lives internacionais sobre essa questão do burnout, porque as pessoas realmente elas não estão tendo capacidade e resiliência para passar por um período tão complicado quanto foi esse 2020. Cada um tem a sua realidade, mas quem tem filho pequeno em casa, né? Aqui no Brasil a gente tem ajuda em casa. Na Europa, você não tem empregada, não tem ajuda nenhuma. Né? Você tem que lidar, a família não é tão comum ajudar, né? Os avós, etc. Então, nunca se falou tanto de burnout. Então, esse mundo frágil ele realmente requer, para que você fique bem, uma capacidade de aguentar toda essa esse mundo louco, né? E caótico, resiliência. E a ansiedade, ele pede empatia e calma, né? Mindfulness é um conceito muito usado no empresarial novo, mas que é como é que eu me acalmo, né? Como é que eu me equilibro dentro desse processo. O mundo não linear chama principalmente por contexto e adaptabilidade. Eu acho que a adaptabilidade é uma das características mais difíceis para a gente incorporar. Por quê? Porque adaptabilidade significa mudança, significa eu sair da minha zona de conforto, né? Talvez seja esse pilar aqui que a gente veja mais negacionismo em geral, né? Ah, não, isso é difícil, eu não consigo fazer, isso não vai acontecer, né? E não se adaptar para muitos negócios, e aqui a gente está falando de negócio, é morrer. Então, a gente olha, por exemplo, o varejo.
O varejo passou por uma transformação em um ano que provavelmente ocorreria em 5 anos, né? Eu tenho projetos que estavam, que eu achava que fossem demorar, sei lá, 3 anos para acontecer, e houve uma antecipação muito relacionada à digitalização, muito relacionada à conectividade, inclusão digital, né? As empresas que não tinham negócio digital passaram a ter, né? A Magazine Luiza criando um ambiente dentro do próprio site delas, que é mais ou menos como a Amazon, para trazer o pequeno empresário do varejo para poder sobreviver vendendo online, né? Toda essa adaptação que foi feita de forma muito rápida, ela veio em resposta para essa não linearidade. E esse mundo incompreensível que demanda muita transparência, mas um soft skill, né, que a gente fala que é uma característica pessoal que é super importante e que era muito deixada de lado, que é a intuição, né? Então, eu estou sentindo que esse negócio aqui vai para cá ou vai para lá, né? Hoje se fala também, então, dentro das atitudes de negócio, obviamente, o seu conhecimento técnico, o seu hard skill, ele é extremamente importante, mas cada vez mais a forma com que você lida com problemas de forma resiliente e capaz, que você tem empatia pelo outro, que você se adapta muito rapidamente e que você usa a sua intuição, mais sucesso você vai ter. Então, todas essas atitudes de negócio têm muito mais a ver com soft skills, né? Muito mais a ver como eu me comporto, como eu encaro esse mundo novo, do que efetivamente com as minhas hard skills. Hard skills, hoje, a gente tem um mundo na internet, né? Eu falo que a gente tem professor universitário aqui. Ser professor hoje é um desafio enorme, porque você nunca vai conseguir competir com o conteúdo que você tem na web. A web tem muito mais conteúdo, inclusive científico, né? Pago ou não, mas tem. Então, o professor, ele deixa de ser a entidade, né, do conhecimento, ele passa a ser, então, o facilitador do conhecimento. Ele leva o conhecimento, mas ele também facilita os seus alunos a buscar aquilo que eles precisam. Então, é isso, gente. E o mundo todo é composto por mudanças, né? Isso já era dito por Camões. E eu queria ouvir um pouco de vocês, super de forma aberta. O que vocês acham que eu posso contribuir aí com vocês no negócio de vocês? Uma coisa interessante, até para ajudar aí vocês tomarem coragem para fazer perguntas, tem um grupo, boa parte formada nesse pós-MBA que eu fiz para o Conselho de Administração, que a gente criou um grupo de mentorias para o Covid, né? Cada uma pegava uma empresa, eu peguei uma empresa de tecnologia, mas tinha de tudo, tinha padaria, tinha sorveteria, tinha empresa de moda, tinha empresa de tecnologia, tinha empresa de óculos, tinha agência, imagina, agência de turismo, gente, no começo da pandemia, lá em março, abril. E a gente atendia essas empresas de forma pro bono para ajudar a sair da crise, para ajudar a sobreviver na crise, né? Foi um programa super bacana, a gente atendeu umas 300 empresas, era voluntário, cadastrava quem queria. E foi muito bacana, e muito nessa linha de como é que a gente pilota aí os negócios através desse caos instalado aí, em 2020. Bom, eu vou começar a perguntar. Vai lá, Nilmar. Eu já vi umas críticas, digamos assim, essa definição de plano, que ele é nova moda, né? O que você percebe, assim, de quem já fez essas críticas sobre as novas modas? O que você percebe nessas críticas? Talvez você possa dizer que Bunny é diferente. Vamos lá, eu acho que tem duas coisas. A gente sempre vai ter os críticos, os negacionistas e os últimos a entrarem no barco, né?
desde produto ou conceitos, a gente tem o que a gente fala dos early adopters, né? Que é o primeiro que vai adotar tecnologias e conceitos, aquele que entra dentro do barco. Eu sou bem essa, eu entro dentro do barco. Eu confesso que às vezes eu compro coisas que são, assim, absolutamente inúteis, tá? Por conta disso. E aí vem aqueles que são os seguidores, aqueles que só compram quando o produto ou o serviço está provado, né? E aqueles que vão comprar só quando está bem baratinho e que já está surgindo a nova tecnologia, porque é aquele que não importa muito com tecnologia, né? Eu acho que aqui não é diferente. O conceito, ele saiu da Singular University, que é uma universidade super bem conceituada, ele já vem sendo veiculado, usado, inclusive, eu tenho tido algumas palestras sobre inovação, a importância da inovação, os conselhos de administração, né? E a gente está usando esses conceitos dentro, inclusive, desse ambiente mais que eu falo que é dos guardiões do futuro e da sustentabilidade das companhias, né? Acho que críticas são sempre isso, é normal. Se não tiver crítica, não é o mundo, né? Se tiver opinião diferente, não é o mundo. Eu acho que existe uma diferença significativa entre VUCA e BUNI, né? Como eu falei lá. E para mim, eu entendo que é um conceito que ele vem para ficar, né? E ele vem para substituir, inclusive, de uma forma mais empresarial, um conceito que, na verdade, é o mundo que a gente está tendo hoje. De novo, e para mim, BUNI faz muito mais sentido na minha percepção atual do que VUCA. Vou só colocar minha colocação, né? Percebo que às vezes BUNI é mais voltado para a percepção que as pessoas têm em relação à situação, ao mundo, à realidade, um conceito, e mas sim, voltado para o sentimento das pessoas, né? Parece ser, ou estou enganado? Na verdade, isso é e sempre foi. O mundo é aquilo que a gente percebe, né? O mundo não é aquilo que é aquilo que a gente percebe. Imagina, vamos lá, imagina que a gente se a gente resolvesse fazer como os habitantes de Rapa Nui, né? Que a percepção de mundo deles é que eles tinham que adorar e que agradar os deuses deles, para isso construir aquelas estátuas gigantes, e por isso eles destruíram toda a vegetação da Ilha de Páscoa, e essa população pereceu por conta disso, né? A percepção de mundo deles era essa, era de que a missão de vida deles era agradar os deuses. Só que a forma de agradar os deuses dele foi o motivo para que aquela população acabasse no final, né? Isso é uma percepção de mundo, né? O que eu acho que acontece hoje é que a nossa percepção de mundo, ela é permeada com muito mais informação. Então, a gente tem muito mais informação do que tinha 40 anos atrás, gerada por ciência e tecnologia, né? A gente tem uma rapidez desta informação e talvez a gente tenha uma visão mais clara das consequências de como a gente se comporta, né? E isso gera a nossa percepção de mundo. Então, a gente poderia, por exemplo, ter continuado como na década de 70, achando que é muito legal poluir, emitir muito mais carbono e continuar assim ad eterno, até que um dia, sei lá, a gente entrar no inverno de fuligem, não sei, entendeu? Mas à luz da tecnologia, da ciência e do conhecimento, nós, como seres humanos, temos uma percepção diferente hoje por conta disso, né? E a gente entende que aquilo que a gente faz tem uma consequência futura e esta consequência ela precisa ser gerenciada de alguma forma para que a gente perdure, né? Eu falo como de uma maneira muito primitiva, né? A gente quer
preservar e perpetuar a espécie, né? É um pouco isso, os dois têm a ver com percepção. O que eu acho é que a nossa percepção evoluiu, mudou, né? A forma com que a gente vê o mundo mudou. Por isso, essa diferença entre... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Deu uma travada. Acho que agora voltou, travou por alguns minutos, alguns segundos. E aí, temos mais 15 minutinhos. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Patrícia, pela sua explanação. Acho que esse é o objetivo do nosso Vale a Troca, né? Eu sou aqui de Marechal Rondon, sou professor universitário, e eu vejo como o BANI, né, esse acrônimo, como uma resposta ao VUCA, né? Como é que a gente, o VUCA como uma... Oi? Eu acho que é uma evolução. Sim. E a questão da evolução da percepção, né, e muitas percepções são equivocadas, ou seja, cada um tem a sua leitura da realidade, na minha opinião. Acho que é muito bem colocado, acho que é interessante essa visão, mas eu tenho uma pergunta. Na sua apresentação, o seu trabalho de consultoria trata de inovação com outros países, de trazer essas tecnologias de outros países. Como que você percebe o Brasil nesse contexto de inovação frente aos outros países, né? A gente ouve muitas histórias de que o Brasil não tem uma plataforma de inovação, né? A vocação do Brasil é produção de alimentos, mesmo com tecnologias, né? Grande produtor de alimentos pelas suas características, mas outros países, em termos de inovação, estão muito à frente. Então, nos resta ser um adotante tardio de tecnologias e de inovação, né? Mesmo que tenha alguns esforços muito isolados, alguns parques tecnológicos, universidades, ecossistemas de inovação, nós estamos muito aquém de muitos países. Como é que você percebe essa questão? Obrigado. Legal, super pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo é que o meu trabalho ele surgiu não porque eu não acredito no Brasil, mas é exatamente porque eu acredito que o Brasil precise ter acesso ao que tem de melhor no mundo em tempo, né? Então, é a história de não vamos ficar para trás, mas a gente precisa, assim, fomentar cada vez mais os nossos ecossistemas internos. Então, são duas questões diferentes. Sim, a gente precisa organizar, fomentar, incentivar, financiar esses ecossistemas internos para que devagarzinho eles fiquem maduros. Agora, é impossível a gente concorrer com o ecossistema, por exemplo, de Singapura, aonde o empreendedorismo está dentro da universidade e o aluno ele recebe $10 mil no terceiro ano para ele inventar qualquer coisa. E é um dinheiro que ele não devolve. E se ele vai bem, ele recebe mais 10 mil, e o governo financia, e tem hubs com uma superestrutura, quer dizer, o incentivo real ao empreendedorismo e à criação, ele é muito forte. Então, pontos fortes e pontos fracos do que nós temos, né? E em comparação com ecossistemas fortes. Para mim, existem alguns ecossistemas bem importantes e que, para mim, são cases de sucesso. Singapura é um, Israel é outro, o Vale do Silício em certo degrau, né? E Suécia. E qual que é a diferença desses ecossistemas, além dessas que eu falei, que é o financiamento, que é o incentivo, etc. Existe uma questão cultural muito forte no Brasil, que é um lastro para o desenvolvimento de novas tecnologias, ou desenvolvimento de novas soluções. Então, vamos lá, o brasileiro é extremamente criativo, ele se vira com pouco, ele dá um jeito, ele enxerga os problemas, porque a gente vive num mundo muito mais cheio de problemas, né? Mas na hora de montar, por exemplo, uma startup,
para a solução de um problema, ele pega o amigo. Então, eu vou dar um exemplo real, né? Eu tive esses dias lá no AgTech Garage e no Hub de Inovação lá da Exalc. A maioria das startups que estão lá, os fundadores, os sócios, é o agrônomo, que é o amigo do agrônomo, que é o amigo do agrônomo, que é o amigo do agrônomo. A USP é enorme. Por que quando eu vou montar uma empresa de tecnologia, eu não ligo lá em, sei lá, em São Carlos ou no campus de São Paulo e falo, eu tô precisando de alguém para me ajudar nisso, e junta as pessoas, junta a expertise, cabeça, diversidade, etc. O Instituto Weizmann, por exemplo, em Israel, é um instituto onde as portas são abertas. As equipes são multidisciplinares, então eu tenho lá uma pesquisa para câncer. E tem um negócio lá que eles empacaram. Apesar da multidisciplinaridade, eles empacaram. Mas eles sabem que no andar de baixo tem um outro grupo que está trabalhando com outro projeto nada a ver, tem um cara lá que é fera naquele assunto. Eles entram na sala do cara e falam, você pode contribuir com o meu projeto? E essa interação, né, que acontece nesses ecossistemas de maior resultado, ela é importantíssima, porque ela agiliza os processos de inovação e de descoberta, né? E ela faz com que a taxa de sucesso seja muito maior. Nós, como brasileiros, a gente tem muito a mania de ter medo, né? A gente bota ali o projeto debaixo do braço e tem medo de falar quanto que o outro vai copiar, porque propriedade intelectual, porque não adianta você não mostrar, né? A concorrência, né? Eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei super legal, que não há vantagem competitiva que dure para sempre. Então, enquanto a gente fica com medo de mostrar para o outro, tem um outro lá que já fez, já lançou, já está no mercado. Então, quando eu posso, eu dou palestra de empreendedorismo em universidade, muito para tirar o pessoal da zona de conforto, né? E aí eu levo aqueles exemplos, tipo, carne sem animal, né? Então, quando eu sei que tem um grupinho de alunos que tem pecuarista, eu adoro levar isso. Porque falam, mas e aí a gente vai fazer o quê? Eu falei, não sei, se vira. O mundo não vai parar por sua causa, né? Usa a sua terra para um outro fim. Já começa a pensar já como é que você inova, né? Então, acho que é uma pergunta super importante. Eu acredito nos dois, mas eu acho que a gente vai ter que ir devagar amadurecendo. Essa questão cultural, honestamente, ela é muito difícil, é uma coisa do latino, é uma coisa do brasileiro, a gente vai ter que trabalhar. Eu acho que a universidade tem um papel muito importante, as empresas júniores, né, na hora de formar, né, ao invés de vir um amiguinho e falar, vai procurar alguém lá no Instituto de Química, vai procurar alguém no Instituto de Física, vai procurar alguém da universidade, que também é público, que tem os caras de tecnologia, né, incentivar essa mistura, essa diversidade de skills e de conhecimento e de cabeça mesmo, né? Eu dou mentoria para uma empresa, é uma empresa de uma plataforma de compliance. E esses dizem, a gente vai contratar, mas a gente quer alguém igual a gente. Eu falei, oi? Como assim vocês vão contratar alguém igual a vocês? Vocês estão precisando de alguém bem diferente, de preferência sem ser advogada. Vocês estão muito iguais, vocês estão patinando por causa disso, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... E aí, galera, alguma Edmar, pergunta de empresa? acho que o Edmar vai fazer uma pergunta. Tenho uma empresa e estou com um problema. Adoro essas, adoro resolver problemas. Bom, essa premissa. A base do problema que a gente tem hoje dentro da... Vocês estão ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá longe, mas estou ouvindo. Sim? Pode falar. Tá. Bom, a base do problema que nós temos hoje, você já mencionou, né? É a questão de como é que eu faço para ensinar hoje, com todas essas possibilidades que a gente tem, didáticas diferenciadas e conteúdos inovadores na internet. De maneira geral, quando você pega um professor novo, está ali com seus 5, 6 anos, até no máximo aí 10 anos de casa, ele tem facilidade com isso. Mas quando você pega um professor já de mais idade, que está próximo a se aposentar, na verdade, ele nem quer aquilo dali. Ele quer fechar o seu e pronto, né?
não explícita isso, mas fica claro nas atitudes que apresenta. E daí? Quando você tem esse público tomador de decisão, no caso dos professores, a tomada de decisão é a aula dele, como é que ele vai montar, como é que ele vai narrar um determinado assunto, se ele vai querer utilizar outras ferramentas, se ele vai querer utilizar esses vídeos de internet, né? Então, dentro desse apanhado, desse mundo que você tem de experiência dentro do processo de inovação, você já conseguiu, você mencionou aqui, né, Singapura, Israel, Suécia, o Vale do Silício, as experiências relacionadas ao ensino. Tem alguma outra que chamou sua atenção, que você viu potencial ali em estratégia de ensino que a instituição adote? Acho que são 3 coisas. De estratégia de ensino, geralmente as universidades nesses países, elas dão mais autonomia e responsabilidade para os alunos. Então, essa história de você financiar um projeto, e é um projeto mesmo, se ele não entrega, ele não passa, né? E aí fica um tutor ajudando ele nesse projeto, né? Então, eu acho que a educação não vai ser cada vez mais via de mão dupla, né? Eu estou aqui, eu te trago informação, mas eu quero saber o que você está trazendo para mim também, o que você está criando, né? Você precisa criar alguma coisa, não é só vir aqui e absorver, né? É uma troca, né? Uma troca com tutoria, né? Essa universidade que eu te falei, que é o Chaos Pilot, por exemplo, eles não têm professor fixo. São só convidados, os alunos, eles são obrigados a trabalhar em grupos, em grupos de trabalho, e durante 3 anos eles têm que fazer pelo menos 30 projetos, com um tutor. E eles podem, inclusive, vender os seus projetos para a indústria, e eles podem cobrar ou não. Se eles cobrarem, é dinheiro deles, inclusive. Então, são formatos de educação onde é menos paternalista. A gente tem um problema, essa é a segunda coisa que eu ia falar, a gente tem um problema estrutural no Brasil, que a gente tem a grade do MEC, tem que seguir, o professor, né, ele não tem muito incentivo, quer dizer, principalmente na universidade pública, essa reciclagem fica muito por conta do professor, aí já ganha mal, aí, putz, curso é caro mesmo. Então, a reciclagem, ela é difícil. Agora, e a última coisa que é um pouco dolorida de dizer, tem um livro novo do Domenico Di Masio. O Domenico Di Masio é aquele italiano que lançou o ócio criativo nos anos 90. E agora já está com os 90 anos, ele lançou um livro do ano passado que eu adorei, chama O Mundo Ainda é Novo. O Mundo Ainda é Jovem. E é super interessante, porque ele já é um senhor de 90 e poucos anos, ele está escrevendo sobre o mundo ainda jovem, né? Que coisa estranha. E aí, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, bom, a gente fica aqui discutindo, né? Que tem esse período de transição, e aí tem lá os profissionais mais velhos que não conseguem mexer com a tecnologia. Isso em geral, não estou nem falando do ensino, mas em geral, né? E aí é tão engraçado, porque a conclusão dele é assim, gente, não se preocupa, daqui a pouco vai morrer tudo e a geração que está vindo vai dar conta. E aí essa geração nova vai ter outros problemas. Então, a gente tem muita dificuldade de ver isso, porque mexe com uma coisa super sensível, que é a nossa própria finitude. Né? E aí, assim, no meu caso, o que eu estou tentando é adiar um pouco a minha finitude profissional. Então, por isso que eu sou uma louca que lê tudo, já estou fazendo outro MBA em transformação digital. Eu tento não parar muito, porque para mim essa é a forma de eu me transformar. Mas não significa que você já viu. Meu filho é de 14, às vezes quando tem problema no iPad, não sei o que, ele é muito melhor do que eu. Para muitas coisas, ele já é uma geração muito mais safa e virada e preparada do que eu. E ele vai continuar sendo, ele só vai melhorar, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos. A gente tem um problema estrutural no Brasil, da educação, que ela não ajuda o empreendedorismo, nem do ponto de vista do aluno, nem do ponto de vista do professor. Né? Mas eu acho que a dica é assim, dentro do possível, é fazer esse povo trabalhar, sabe? Acho que você está na universidade, você já não é mais tão jovenzinho ainda, você está lá porque você quer,
Eu não sou muito paternalista, tá, gente? Eu sou uma Mariana pura, assim, pura, daquelas assim, sem dó nem piedade, tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que incentivar, tem que motivar, mas não é para ter dó, né? Quer aprender? Legal, você tem a chance de fazer um projeto aqui, né? Eu vejo muito por esse lado. A gente tem que parar de ser paternalista com essa galera. O meu filho já é responsável por fazer a contabilidade das minhas 2 empresas. Eu pago ele por isso. Sem dó nem piedade. Não tem não fazer, né? É isso, assim, se a gente não preparar esse pessoal, eles vão sofrer depois, não é? Mas assim, nossa, que rigidez. Não, isso é paro de vida, né? E aí, gente? Patrícia, o meu nome é Sérgio, eu estou secretário de Indústria e Comércio de Marechal Cândido Rondon e eu estou em férias, estou com essa cara aqui porque eu estou em férias. Ai, que delícia! Eu sou Mas, consultora não tem férias. o funcionário público tem essa vantagem daí, sabe? Só que durante as férias você trabalha igual, principalmente quando você é secretário. E tem o prefeito que eu tenho. Aí você tem que isso aí. eu participo dessa área empresarial, né? De associação comercial, eu fui presidente aqui, da regional aqui, que é a Cassiopar, da Federação das Associações Comerciais do Estado, da FACIAP, e há uma tendência dessa cobrança das universidades, né, para que a universidade colabore mais com o econômico, com o empresário, né? E essa vertente, haja vista que é um dinheiro, principalmente as universidades públicas, né? É uma grana que a sociedade investe nas universidades, e nessa percepção dessas entidades, né? A universidade não entrega para o econômico o que deveria entregar, né? Eu estive com o comércio 25 anos na frente da universidade, então eu sei o quanto a universidade entrega, né, em algumas situações, e outras a gente sabe o quanto é morosa, né? De que forma que você vê essa tendência, porque é uma cobrança, inclusive, de um estudo que foi feito por uma empresa paga pela Federação das Associações Comerciais, ou para entregar para o governador isso, o governador vem com essa cobrança, né? Aqui, por exemplo, no estado, existe uma cobrança de que as universidades tenham, inclusive, os núcleos de inovação dentro das universidades para criar, fazer acontecer dentro da universidade, né? Inclusive com incubadoras, né, fazer todo um trabalho aí diferenciado. De que forma que você vê isso, se você vê isso com positividade, e como é que isso acontece, por exemplo, em Singapura, que você fez esse comentário? A universidade lá também é pública, bancada dessa forma? Existe essa cobrança? Como é que isso funciona para fora, onde você já conhece? O sistema deu uma travada, tá? Então, eu vou responder aquilo que eu peguei. Se faltar alguma coisa, você repete, por favor. Vamos lá. Eu acho que, de novo, a gente tem um problema estrutural da universidade no Brasil. Acho que a gente faz muita coisa. De verdade, acho que o pesquisador no Brasil, ele é herói, né? Principalmente a universidade pública, laboratório não tem dinheiro, aí falta seringa, aí falta... durante muito tempo, eu contratei estudos, por exemplo, na Unesp, no Capu, na USP, na Exalc. A estrutura é muito difícil. A outra coisa que é difícil é o financiamento privado dentro das universidades. Então, por exemplo, nas universidades americanas, o pesquisador recebe dinheiro público, mas ele também pode receber dinheiro privado, sem tanta burocracia. Aqui tem que passar para a fundação, é o dinheiro que vai para a fundação, não vai para o departamento específico, cai lá no fundo geral da universidade. Então, a gente também tem um problema estrutural do ponto de vista
de como o financiamento privado poderia contribuir na pesquisa em geral. Como é que funciona fora? Independente da universidade ser pública ou privada, eu acho que isso não é tão relevante, mas assim, como é que eu me financio? Então, toda universidade fora tem, sim, financiamento privado, né? Então, alguém vai lá, encomenda uma pesquisa, etc., e entra um dinheiro super importante. O Weizmann, por exemplo, é autossuficiente em recurso, todo com recurso privado, né? Uma outra coisa interessante também o Weizmann vende aquilo que ele desenvolve. Então, aquilo que não é financiado, privado, ele desenvolve de forma autônoma, e se o negócio é muito legal, ele vende por bilhões para o laboratório, por exemplo. Então, tem as duas vias, né? Aqui eu entendo que isso não pode acontecer, né? Então, a dificuldade de financiamento de pesquisa no Brasil, ela é bem real. E ainda assim, eu acho que dá uma contribuição importante, né? Eu recebi até, posso mandar para vocês, um artigo dos 10 pesquisadores que estão fazendo pesquisas super importantes aqui no Brasil, relacionadas ao Covid no ano, coisas super incríveis, assim. Então, eu acho que assim, é um ato quase que heróico, né? Fora também existe um engajamento do governo junto às universidades muito maior. Então, Singapura, por exemplo, tem o Enterprise Singapore, que é uma organização governamental enorme, com um monte de funcionário, que tem mais de 1.000 funcionários, na verdade, 100 fora de Singapura, o resto lá, que é só para ajudar esse ambiente de inovação, de startup, de novas tecnologias, a se estabelecer e a prosperar. Então, desde financiamento até mentoria, o governo geralmente tem uma partezinha da empresa, ele vai lá, ele ajuda a empresa a não quebrar. Então, a taxa de quebra de startup lá é muito menor. E aí, essa própria instituição, ela tem escritórios no mundo, tem aqui em São Paulo, no Alameda Santos, e ela ajuda que as empresas de lá vão mundo afora. Então, o aeroporto, acho que o de Guarulhos, o do Rio, um deles é gerenciado por uma empresa singapuriana. Então, essa é a diferença, né? Não é uma coisa só, não é a universidade sozinha que vai se resolver, é o todo. A interação entre o dinheiro público, o dinheiro privado, a estrutura da universidade, o problema estrutural no sentido do que se pode, o que não se pode fazer. Então, o pesquisador trabalha pra caramba, ele não pode vender a pesquisa dele, o dinheiro que recebe, eventualmente, do privado vai para o geral, nem volta para o laboratório dele. Que incentivo um pesquisador tem de se matar de fazer pesquisa num ambiente assim? É muito difícil, né? Então, eu acho que o mundo é cada vez mais colaborativo em todos os sentidos, né? Então, o sucesso desses ambientes é a colaboração entre público e privado, a universidade, a sociedade. A sociedade é muito importante dentro desse processo. A sociedade também diz, olha, eu tenho demanda A, B, C, poder, né? O que eu percebi ali, Patrícia, pelo que você comentou, é a cobrança da entrega também, né? Essa cobrança da entrega parece ser muito mais ferrenha do que a gente tem aqui, né? Sim, não tem paternalismo, né? Tem incentivo. Então, tem incentivo, tem mentoria, tem tutoria, que, ó, eu tô aqui para te ajudar, o que você precisa de mim? Com o meu expertise, né? Que eu acho que cada vez mais o educador, ele vai ter essa função de ajudar a organizar. O jovem, ele não tem muito essa estrutura do planejamento. O brasileiro é muito ruim na implementação, né? A gente tem grandes ideias, a gente faz, aí agora tem que implementar. E na hora de fazer, botar a mão na massa, a gente é péssimo, em geral, tá? Em geral. Essas coisas, né? Agora, como é que a gente resolve tudo isso? Aí a conversa é longa e aí, ao invés de café, eu vou precisar de pinga. Mas você sabe, até remetendo à questão colocada pelo Sérgio, os comentários da Paty, eu acho que vem muito de encontro daquela reunião que a gente teve no Codemar, né, Sérgio? Eu acho que outras pessoas aqui estavam,
E aí eu só sei que, assim, pessoal, era um trabalho que a gente estava ajudando o CODEMAR, que é o Conselho Municipal, né, de Marechal, a pensar em estratégias e ações que cada movimento, que cada parte do ecossistema iria contribuir, né, para melhorias, para oportunidades e tudo mais. E a gente chegou lá à conclusão que efetivamente é criar uma cultura para. E quando a gente fala criar uma cultura para, eu acho que é bem essa coisa. Você não acorda hoje e fala, nossa, criei a cultura para não sei o quê. Indiferente do que seja, você tem que estar muito motivado, muito engajado, você tem que entender os porquês. Então, criar uma cultura para troca de conhecimento, para cases, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente também precisa criar uma cultura, seja online, seja presencial, onde ninguém tem medo de falar para o outro porque eu fiz assim e deu certo, porque a minha ideia não vai ser copiada, né? Ou ela vai ser compartilhada. Então, eu não sei, eu ouvindo um pouco de tudo, eu acho que o que falta para a gente, primeiro, é o conhecimento, de que com conhecimento a gente vai mais longe, a gente abre portas, a gente evolui, porque sem isso a gente não vai evoluir, vai ficar estagnado e também não vai chegar onde a gente gostaria. E aí eu penso muito nessa questão cultural, e aí pegando os conceitos que a Paty falou, eu particularmente acredito muito nessa questão da resiliência, né, que a resiliência é muito mais do que a paciência, né, a questão da tenacidade, porque a vida é assim, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida. Quando a gente cria um filho, você tem que ser super resiliente, que você vai falar 1 trilhão de vezes a mesma coisa. Então, eu acho que quando a gente vai juntando tudo isso e colocando num caldeirão, eu acho que é a gente se conhecer, é a gente estar engajado e motivado e criando hábitos e culturas para fazer melhor, para fazer diferente e para a gente sempre estar em desenvolvimento. Então, assim, em linhas gerais, eu penso que é um pouquinho disso aí. Isso aí. Ô, Ju, eu vou botar meu e-mail aqui no chat, para quem quiser me contatar, tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, estou super à disposição. Legal. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? O nosso tempo já está estourado, mas alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Uma última pergunta. Se alguém quiser fazer uma última pergunta. Até antes a Patrícia falou, a Paty falou assim, alguém tem alguma pergunta de empresa, alguma coisa que ela gosta? Bom, gente, eu preciso ir porque o meu desenvolvedor aqui do meu aplicativo tá falando, tô conectando, tá? A gente super agradece, Paty. A Paty é uma grande amiga e a gente super agradece a tua disponibilidade, o seu tempo. Foi fantástico, muito bom. Eu acho que trouxe mais conhecimento, trouxe realidades diferentes de mundo e eu acho que é isso que é bacana, né? A gente falando com várias pessoas e a gente vendo que a gente tem que realmente ir atrás das coisas que a gente vê que faz sentido e buscar outros conhecimentos, porque é isso aí, a gente tem que ir atrás de novidade. Gente, de verdade, eu sou super acessível, frescura zero. Então, precisar de alguma coisa, me manda e-mail, se precisar de algum material específico, se eu tiver, eu divido. Vivendo numa economia e num mundo compartilhado mesmo, onde dividir é mais importante do que chocar, né? Ficar chocando as coisas. Legal. Tá bom? Eu agradeço também a participação de todo mundo aqui, algumas pessoas novas. Muito obrigada aí por terem aceito o convite. E, por favor, vão estendendo o convite para que a gente possa trazer conhecimento e troca de experiência para mais pessoas. Valeu! Até quarta que vem. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Show de bola. Obrigado. Obrigada a vocês. Parabéns, Foi muito Tchau, legal. tchau. Tchau. Boas férias, Sérgio.